O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isto. O empregado lhe perguntaram: Quer que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos filhos, hoje a liturgia nos convida a vivermos um momento muito especial quando nós tomamos a devida consciência e oportunidade que sempre é tempo de voltarmos para Deus. É sempre a oportunidade de reconhecer, de rever as nossas condutas, o nosso percurso e reconhecer quão grande é o amor de Deus diante daqueles que desejam andar na tua presença, diante daqueles que têm o desejo de abandonar a vida velha e agora viver uma vida nova, procurando cada dia mais estar em comunhão, em santidade com aquele que um dia semeou em nosso coração e nos mostrou que o semeador semeou o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho da libertação, o caminho da restauração, o caminho da vida nova diante daqueles que querem e desejam caminhar com Cristo ressuscitado. Olhar para essa trajetória é olhar o quanto Deus tem exortado, é olhar para o cume e ali naquela montanha dialogar, rasgar as vestes do nosso coração e entender que toda essa trajetória que Deus também tem convidado a cada um de nós a entrar pela porta que Ele designou, a anunciar a verdade, mesmo que isso custe a nossa própria vida, é para mostrar que nós precisamos buscar um caminho de vida e santidade. Não dá para viver uma vida dupla. Não dá para viver uma vida de falsidade, de injustiça. O Senhor não sabe lidar com essa perversidade. Deus não sabe lidar com essa maldade. Deus é sumo, eterno e bem. Tanto é que quando nós olhamos para a leitura do livro do profeta Jeremias, o Senhor está exortando ao povo de Judá que entres pela porta para adorar o Senhor.
E somente um coração adorador é capaz de se inclinar, é capaz de compreender, é capaz de dar testemunho, é capaz de ser aquele que vai ser iluminado pela graça e a misericórdia de Deus. Não existe adorador perverso, não existe adorador malicioso. Existe adorador que procura adorar o Pai em espírito e em verdade. E a palavra vai mostrando para cada um de nós a exortação diante daqueles que também deveriam dar testemunho, deveriam aqueles que anunciar a boa nova, testemunhar com a própria vida: melhorai vossa conduta e vossas obras. Por que que o Senhor está exortando para o povo de Israel dessa forma? Porque eles não estão andando na retidão. Estão extraviando, estão negociando, estão terceirizando o vosso cajado, a vossa eleição, e estão vivendo de uma forma que não agrade o coração de Deus. E essa realidade deve incomodar o nosso coração, porque o Senhor é aquele que exorta e denuncia: melhorai vossa conduta e vossas obras, que eu vos farei habitar neste lugar. Não ponhais vossa confiança em palavras mentirosas. É templo do Senhor, o templo do Senhor é templo do Senhor. Se melhorardes vossa conduta e vossas obras, se fazer valer justiça uns com os outros, não cometerdes fraudes contra o estrangeiro e o órfão e a viúva, não derramardes sangue inocente neste lugar, e não andardes atrás de Deus estrangeiro para o vosso próprio mal, então eu vos farei habitar neste lugar. Deus não vai habitar onde há toda essa perversidade. Por isso que o Senhor convida o povo a se consagrar, a viver com grande seriedade a missão que o Senhor vos confiou. O templo é o lugar sagrado, é o lugar onde eu tenho a oportunidade de me descansar, refugiar, é o lugar do meu refúgio, é o lugar da minha fortaleza, é o lugar onde eu tenho a oportunidade de apresentar toda a minha realidade que eu estou vivenciando, seja ela ministerial, seja ela espiritual, seja ela apostólica, viver na verdade, para a verdade, com a verdade. Não adianta ter vida dupla. É ter uma vida de retidão, é testemunhar com a vossa própria vida. Como é que nós vamos invocar o nome santo do Senhor se o nosso coração está extraviado, escravizado pelo pecado? Por isso que nós precisamos fazer todo o esforço possível para passar pela porta estreita. Quer ser católico, quer ser jovem sarado, quer ser consagrado, quer ser um religioso, uma religiosa, mas vive de qualquer jeito, de qualquer modo. Ai, mas Deus conhece o meu coração, mas Deus também conhece a sua safadeza. Deus não vai compactuar com o mal. É por isso que o Senhor está dizendo que só habitará naquele lugar se a vossa conduta for de retidão, se não derramar de sangue inocente, se não realizar o próprio mal. E o Senhor vai apresentando todas essas realidades, como roubar, matar, cometer adultério, perjúrio, queimar incenso a Baal, andar atrás de deuses que nem sequer conheceis. Olha o que diz o Senhor: e depois de tudo isso,
Vindes à minha presença nesta casa em que meu nome é invocado, e dizeis: nenhum mal nos foi afligido. Mas Deus é misericordioso, Deus conhece o meu coração. Conhece sim, mas Ele é justo. Ele é misericordioso desde que você se propõe e se dispõe a viver a misericórdia, se arrepender dos seus pecados. Sabe por que nós estamos nos perdendo? Porque nós estamos dando contra-testemunho. Nós falamos uma coisa e vivemos outra. O Monsenhor Jonas Abibes dizia: precisamos ser um evangelho vivo na escuridão deste mundo. E nós precisamos testemunhar, não é mais com palavras, é testemunhar com a nossa própria vida, é dar testemunho da verdade, é com a nossa conduta. Palavras bonitas que comovem o coração, palavra que nos faz chorar, palavra que nos comove. E isso um bom retórico sabe fazer. Deus não quer retórico. Deus quer homens e mulheres que vivam na tua presença. Viver na verdade, para a verdade, com a verdade. Por isso, quando nós olhamos para o Evangelho, o semeador semeou o trigo, mas veio o inimigo e semeou o quê? A mentira, a maledicência, a perversidade, e fez com que nós distanciássemos da graça e da misericórdia de Deus. Por isso que Deus pacientemente nos aguarda para voltar e tomarmos uma decisão para escolhermos o caminho correto. O joio pode até crescer junto com o trigo, mas vai chegar um determinado momento que no tempo da colheita o semeador conhece o que é joio e o que é trigo. Deus conhece também o nosso coração. Deus conhece as nossas condutas. Deus conhece as nossas mazelas. E se nós não nos convertermos para Deus, se nós não nos arrependermos do nosso pecado, nós também seremos separados como joios. Nós precisamos tomar a decisão de não querermos ser joios. Nós queremos ser trigo. Nós queremos fazer com que a nossa vida possa também ser como este trigo, que quando coloca o fermento, quando coloca a água, quando faz o preparo, nós tornamos um pão que cresce, que dá vida, que nos alimenta. O joio é apenas uma semente, mas não tem nenhum nutriente. O pecado dá o prazer da carne, mas não te dá o céu, a glória. O pecado nos faz realizar todos os nossos desejos humanos e carnais, mas não te dará a porta do céu. Está em tuas mãos ser joio ou ser trigo, viver na verdade ou viver na mentira, transbordar a graça ou exalar a graça e a misericórdia de Deus. Ai, mas é muito radical ser sarado. Radical é viver no pecado. Nós precisamos nos levantar definitivamente, porque a cultura da morte está se levantando ferozmente e parece que nós estamos paralisados. Estamos tratando com naturalidade, não é natural. O demônio está criando forças. Por isso nós precisamos ser trigos.
Porque essa semente precisa trazer em nós vitalidade. A palavra precisa trazer em nós esperança, salvação, conversão, arrependimento, mudança de vida, transformação, vida nova. Ai, mas eu não vou mais no movimento porque fulano me feriu. Sempre vai ter alguém que vai te ferir, seja na empresa, seja na rua, seja no movimento, seja na pastoral, seja com o padre, seja com o superior, seja com o religioso, seja com religiosa, seja com o coordenador, em qualquer lugar. Nós precisamos nos levantar. E a palavra é clara para cada um de nós. Nós estamos celebrando cada ano a conferência, é para que nós tenhamos a oportunidade de voltarmos com mais excelência para Deus, tomar a decisão de abandonar a vida velha e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Nós somos essa semente que precisa multiplicar, expandir, anunciar, testemunhar, nos levantarmos, professarmos a nossa fé, temos o desejo de ir ao templo adorar o Senhor. Nós estamos sendo muito Martas e sendo menos Maria, com o desejo de estar aos pés de Jesus e ouvi-los. Está na hora de nós pararmos e estar um pouco aos pés de Jesus. É escolher a melhor parte. É entender que no reino de Deus, uma só coisa é necessária, é estar aos pés de Jesus. É ter essa convicção, é ter esse desejo, é ter essa motivação, para que nós possamos servir por excelência o chamado que nos foi confiado. O demônio não dorme, tanto é que levantou de madrugada e semeou aquele terreno onde já havia sido semeado. Ele já aprendeu quais são as estratégias. Ele sabe como chegar no coração. Não precisa de mazelas. Mas eu quero convidar você. Não é viver de mazela, é viver na graça. Eu quero convidar você hoje a melhorar a sua conduta, a se arrepender do seu pecado, a perdoar quem você precisa perdoar, a reconciliar quem você precisa reconciliar, a voltar o seu coração plenamente para Deus. Eu não sei quais as realidades que você tem vivenciado, eu não sei quais as dificuldades que têm paralisado a sua vida. É tempo de tomar a decisão e voltar plenamente a sua vida para Deus. Vamos ficar de pé. Repita comigo: Senhor Jesus, hoje eu quero tomar a minha decisão. Eu quero tomar a minha decisão De abandonar a vida velha. de abandonar a vida velha E desejar uma vida nova. e desejar uma vida nova Que traz em meu coração que traz em meu coração o desejo o desejo da santidade, da santidade, da comunhão, da comunhão, da fraternidade, da fraternidade, da intimidade com o meu amado, da intimidade com diante meu amado, daquele que derramou o seu sangue, diante daquele que derramou o seu sangue, para que toda a humanidade para que toda a humanidade fosse redimida fosse e redimida participasse em participasse inteiramente como co-herdeiras do reino de Deus. como cordeira do reino de Deus. Por isso, Senhor, Por isso, Senhor, eu estendo as minhas mãos para o alto, eu estendo as minhas mãos para o eu alto, solto a minha voz eu solto a minha voz e peço ao Espírito Santo e peço ao Espírito Santo a graça redentora a graça redentora sobre todos aqueles que hoje se faz presente, sobre todos aqueles que hoje se e fazem que o céu presente. se abra nesse lugar, E que o céu se abra nesse lugar, porque eu pertenço
pertenço porque eu pertenço de uma geração de uma geração pentecostal, pentecostal, mariana, eucarística, diante da pertença diante da de um pertença, carisma que Deus me confiou, de um carisma que Deus me como confiou, verdadeiro guardião como verdadeiro guardião do carisma que me faz viver, testemunhar a loucura pela salvação das almas. Eu me rendo, Senhor. E agora eu me permito abrir o meu coração e soltar a minha voz neste momento. Solta a sua voz.